Muito bem. Essa história do Flamengo ir atrás de técnico, não ir, como eu falei, ela tá de alguma forma, essa pressa, não, tem que fechar tal. Invariável, indiscutivelmente, ela talvez seja um pouco relacionada com o que a gente viu ontem no Newton Santos. O Botafogo vai lá, vai jogar contra o time que está na zona de rebaixamento, quase perde. Empata em 1-1, com a torcida enlouquecida com o Bruno Lage, com as escolhas que ele fez. E aí um negócio que estava meio controlado pelo Botafogo já sabe lá o que vai acontecer, Mauro. Você que sempre falou isso ontem para mim. O campeonato por pontos corridos é traiçoeiro, qualquer coisa nessa linha aí. E aí tava todo mundo falando, não, já é campeão, agora é só tocar de lado que vai levar. O campeonato à volta tá aberto. Complicou para o Botafogo? Que coisa. Eu acho que o Botafogo, assim, é difícil isso, mas ele acaba meio que pagando, né, por algo que não partiu do Botafogo, parte de imprensa e torcida, que é essa pressa miserável de dizer que vai ser campeão brasileiro. Na terceira rodada tem gente que fala que vai ser campeão. Eu lembro que em 2019, na nona rodada, o Felipão era bicampeão brasileiro para muita gente com o Palmeiras. Nona rodada. Aí chegou o Jorge Jesus, o São Paulo acertou o time, e acabou que ele foi demitido antes de terminar o campeonato. O Palmeiras nem brigou pelo título brasileiro e tudo mais. É uma pressa danada para dizer quem vai ser campeão. Eu não sei por que isso. O Botafogo abriu a vantagem considerável, mas com muitos jogos pela frente, a maneira de jogar do time vai sendo desvendada pelos adversários. É muito característico aquele gramado, que é um gramado diferente dos outros gramados artificiais. A bola parece que vai mais rápido ainda. É um jogo de velocidade, muito físico, tenta usar o gramado. Fora de casa, estratégia nada demais, sempre aquela mesma coisa, joga fechado, confia na defesa, boa fase dos zagueiros, do goleiro, sistema defensivo, jogadores muito fortes, né? E conseguiu suportar a pressão do Palmeiras, do Grêmio, muito forte, e venceu esses dois jogos. Do São Paulo, do Cruzeiro, e empatou. Então o Botafogo já vinha ensaiando que ia perder pontos desde o jogo com o Santos. Ou desde o jogo do Grêmio, que ele ganhou, mas o Grêmio teve muitas oportunidades. Foi um jogo bem curioso, né? Tudo estava dando certo, mas é evidente que isso não vai dar certo a vida inteira. O Luiz Castro só trabalhou 12 rodadas e saiu com 7 pontos de vantagem. Ela cresceu entre o Caçapa e o próprio Bruno Lage, por incrível que pareça. É lógico que ele tem cometido alguns equívocos, pelo menos é o que me parece. Ontem colocar o Tiquinho no banco foi de fato um erro crasso, mas achar que o Botafogo, mantendo aquela maneira de jogar com qualquer técnico, seria o bastante, eu acho que não. Em algum momento tinha que mudar. Até porque, com muita sorte, não perdeu para o Cruzeiro e para o São Paulo. O time não conseguia ficar com a bola, gente. E o adversário recuperava a bola e martelava, e martelava, e martelava. Ah, não, mas o PR está fechando o gol. Não, os zagueiros estão muito bem. O Cuesta e o Adrielso é ótimo, né? E tal. Sim, mas até quando? Então ele tinha que fazer alguma coisa. A questão é que ele não está sendo capaz de fazer as mudanças, os ajustes para acrescentar algo ao jogo do Botafogo para o time render mais, para o time se tornar um time com mais diversidade de jogo e conseguir enfrentar os obstáculos que surgem. Uma coisa é o Botafogo jogando contra o Goiás, Botafogo em décimo, Goiás em 15º. A outra é o Goiás visitando o Botafogo, líder do campeonato. Todo mundo quer ganhar do líder. É um protagonismo com o qual o Botafogo não está acostumado. E a sua torcida também não. Aquela histeria toda ontem, ao final do jogo, me parece desproporcional para quem estava na segunda divisão outro dia e não estaria liderando o campeonato nenhum se não tivesse inventado a SAF. O Botafogo tinha uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Então aconteceu esse milagre da SAF, foi montada uma equipe competitiva com investimento de um americano, que é o dono do clube hoje, e o Botafogo consegue liderar o campeonato. Agora, achar que vai ganhar com 15 pontos de vantagem, não vai. Muito difícil. Mas tem 7 ainda à frente. 7. É uma vantagem grande. Tem que ter calma nessa hora. Agora, me parece que ninguém tem calma, inclusive o técnico, que já deu ali uma declaração bizarra depois de perder para o Flamengo, entregando o cargo. Perdeu um jogo e quis entregar o cargo. Técnico esse que já viveu um drama, não sei se pensaram nisso quando contrataram, até que ponto isso pode pesar. Quando dirigiu o Benfica, abriu 7 pontos sobre o Porto e perdeu o campeonato. E saiu antes de terminar o campeonato, meteu o pé, pediu demissão, e o Porto foi campeão. Então é isso, é um técnico que não tinha nem 150 jogos como treinador profissional quando o Botafogo contratou. Tem todas essas questões em volta aí. Agora, eu acho que assim, jogar daquela maneira sempre não basta, não bastaria. Alguma coisa teria que ser feita por qualquer treinador. A questão é que o Bruno Lage tem enfrentado dificuldades, me parece um pouco perdido, declarações confusas em alguns momentos, e o trabalho dele deixando a desejar nesse ajuste que ele não está conseguindo fazer.
Agora, esse desespero do Botafogo é muito perigoso para o Botafogo, da torcida, do técnico na declaração ali do jogo do pós-jogo com o Flamengo, outras declarações dele, um pouco confusas e até equivocadas. Isso passa para o time, cara. O time vai entrar o próximo jogo agora contra o Fluminense, do Maracanã. Já entra sob uma pressão absurda, porque a torcida está revoltada, mesmo com a liderança, o técnico meio perdido. Certamente os jogadores devem estar entre eles questionando as decisões do treinador, natural que isso aconteça, né? Porque elas são, no mínimo, controversas. Então o Botafogo está procurando uma crise que eu não sei como quem é que vai conseguir contornar isso aí. Quem vai ser o general da banda lá, que vai botar a bola no chão e vai organizar, porque eu acho que é um pouco exagerado. Essa hora de ter calma. A vantagem ainda é enorme. 7 pontos é muita coisa, faltando 13 rodadas. O Arnaldo, olhando a tabela do Diga. brasileiro, tô com ela aberta aqui na minha frente. Aham. Faz o recorte aí. A partir da onde que tem chance ainda de ser campeão? Eu acho que se o Bragantino tem chance, que é o vice, o Atlético Mineiro também tem, que é o O Atlético oitavo, Mineiro? sétimo. O Atlético Mineiro é o melhor time do segundo turno. É o bloquinho ali. O Atlético Mineiro é o melhor time do segundo turno. Tem jogador para dar com pau. Embora o time seja uma bagunça, é o melhor time do segundo turno. O Botafogo São é um dos 11 piores do pontos. segundo turno. São Isso, 12 pontos. exatamente. 12 pontos. 12 pontos. 12 pontos. Isso. O Bragantino tem 7 em relação ao Botafogo. Depois do Bragantino, só de 8 para baixo. O Grêmio e Palmeiras tem 8 de diferença, o Flamengo tem 9, o Fluminense tem 11, né? E o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense tem 10. Eu só estou recortando o momento do campeonato em que o Atlético Mineiro é o melhor time do segundo turno. E o Atlético Mineiro, a próxima partida é contra o Coritiba em casa. E eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar. Então o Atlético Mineiro na próxima rodada tem tudo para ter 43. O Botafogo vai jogar o clássico com o Fluminense no Maracanã. Pode ganhar, pode empatar, pode... Se não ganhar, já diminui a diferença para o Atlético Mineiro. Estou falando lá do sétimo. Estou falando em termos matemáticos. Falta um terço para acabar o campeonato. Então eu acho que se o Bragantino tem chance, o Atlético Mineiro tem, pelo menos matematicamente também. Está 5 pontos atrás do Bragantino. E tem potencial para crescer o Atlético Mineiro. Analisando a turma toda aí na perseguição. O Bragantino tem os mesmos pontos do Atlético Mineiro no segundo turno, mas pelos critérios a campanha é um pouco melhor a do Galo ainda. Tem uma curiosidade, né, Tironi? Em relação ao vice-líder, o Bragantino ainda recebe o Atlético, né, em Bragança Paulista. Desculpa, ainda recebe o Botafogo em Bragança Paulista. Né? Ele tem o confronto direto com o Botafogo no seu estádio, onde vem sendo muito forte também. O Bragantino é o time que menos perdeu no campeonato. Né? São 4 partidas. Traz um campeonato super regular e tal. Aliás, mais regular do que os outros perseguidores. Isso é verdade também. Né? Mas para chegar, isso eu estou falando do segundo, e não do Atlético Mineiro, que está lá atrás ainda, o Bragantino vai ter que ainda melhorar. E esperar que o Botafogo estacione nessa zona de não conseguir mais 3 pontos com a tranquilidade que conseguia antes. Eu concordo com o Mauro, a vantagem de 7 pontos é uma vantagem considerável. Mas que o Botafogo tá mal, tá mal. Isso não tem discussão. O Botafogo tá mal. O Botafogo vem mal. O segundo turno do Botafogo é muito ruim em pontuação e em partidas também, em desempenho. Então, eu acho que o campeonato está mais aberto pela queda clara, escancarada do Botafogo, do que pela reação sólida desses seus perseguidores. O segundo da vez agora é o Bragantino. Então, Júlio, esse é um bom ponto. Estamos falando da queda do Botafogo. Ninguém está se colocando aí como possível candidato. Só que o Botafogo não ganha mais. O desempenho do Botafogo no segundo turno é horroroso. É um dos piores do campeonato. É por isso que o campeonato está na mão do Botafogo há muito tempo e continua na mão até que ele jogue no chão, né? Porque em nenhum momento nenhum time se mostrou afim, digamos assim, de ir lá buscar, né? É como o ciclista lá no Tour de France que arranca e o pelotão fica lá, o pelotão e tal, mas ninguém escapa do pelotão para ir buscar o líder. O Palmeiras está fazendo coisas
que ele não fez o ano passado. O Palmeiras também chegou na semifinal da Libertadores do ano passado. Também só não jogou um jogo da Libertadores do ano passado. É verdade. Mas ele liderava o campeonato. Em nenhum momento o Palmeiras botava time juvenil para jogar antes da semifinal da Libertadores. Você pode poupar 2, poupa 3, poupa 4. O Palmeiras já fez isso que ele fez nesse fim de semana agora em alguns momentos do campeonato. Alguns, não foi só agora. Então, em nenhum momento... O Flamengo nem técnico tem. Então, o Fluminense, que começou, eu acho, o campeonato como melhor time, ali, quem estava jogando melhor, aquela coisa carregando a coisa do estadual e da primeira fase da Libertadores, das primeiras 3 rodadas da Libertadores, né? Ganhou as 3, ganhou do River e etc. O Fluminense sofreu muito em maio ali, com as lesões e tal também. Nunca ninguém decolou. Alguém vai decolar? Ou eles vão continuar ali trocando sopapos entre eles e esperando o Botafogo perder 10 jogos seguidos? Porque é isso, o Botafogo ele continua com mais ou menos 4 rodadas de margem de segurança, né? Na matemática, né? São 3, mas ninguém ganha todos os jogos, né? Então, se a gente olhar daqui até o fim do campeonato, o Botafogo continua ali com umas 4 rodadas de margem. Ele vem de 4 rodadas sem vencer. Se ele ficar 10 rodadas sem vencer, ele não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar o campeonato. É óbvio que não vai. Alguém vai eventualmente alcançar o Botafogo. Mas continua estando na mão do Botafogo. É que o Botafogo está fazendo de tudo para jogar no chão. Com o Caçapa, o Botafogo abriu 13 pontos. O Caçapa foi técnico em 4 jogos. Ganhou do Vasco, estava mal, mas é um clássico. Ganhou do Patronato, fora de casa. Na estreia do Bruno Lage, o Botafogo empatou com o Patronato. E ganhou do Grêmio fora e do Bragantino em casa, que são, no momento, terceiro e segundo colocados. São 6 pontos de ouro, né? É isso mesmo. Imagina o Botafogo sem esses pontos que o Caçapa fez contra o Grêmio, contra o Bragantino, onde estaria a situação do Botafogo. Então, me parece claro que o Botafogo errou na escolha do técnico. Talvez o Bruno Lage seja maravilhoso num projeto de 3 anos. Mas o projeto de 3 anos vai servir para quê, gente? O projeto de 3 anos vai servir para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro já, agora. E o Bruno Lage está pisando muito no tomate a cada semana que passa. Desde a declaração que o Mauro citou até as decisões de ontem. Ô, Mauro, de fato, ninguém está se colocando como desafiante. Talvez o Bragantino aí, nesse momento. Só que o cenário era um pouco outro, né? Dessa turma toda aí, muitos times aí ficaram, meio que largaram o brasileiro porque o Botafogo estava lá na frente e foram para as Copas, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, que ainda está e tal. Agora o olhar não muda, fala, opa, estão derrapando aí, é agora. Não muda um pouco a embocadura, vamos dizer assim, dos desafiantes, você acha? Eu acho que eles não estão demonstrando capacidade mesmo, né? Nenhum deles tem sido minimamente consistente. Você tem fragmentos aí do campeonato que um ou outro consegue uma sequência ou outra. Agora o Bragantino, até onde vai, a gente não sabe. Nenhum deles até agora se habilitou para valer. Nenhum desses times foi. E não é uma questão só de prioridade, não. Acho que não jogam bem mesmo. Times que são irregulares, não jogam bem, alternam jogos razoáveis com outros muito ruins. E ninguém se habilita por isso. A chance está aí, ela está se oferecendo, não é de hoje. O Botafogo vem tropeçando desde julho. Santos, empate. Cruzeiro, empate. São Paulo, empate. Só aí foram 6 pontos. Aí perdeu para o Flamengo, para o Atlético e para o Corinthians. Mais 9. 9, 6, 15. Ontem mais 2, 17. De 30 pontos que disputou nos 10 últimos jogos do Brasileiro, ganhou 13. Deixou de ganhar 17. É muito, né? Para quem vinha ali com um índice altíssimo. É o recorte do Bruno, né, Mauro? É o recorte do Bruno Lage. A estreia dele no Brasileiro foi contra o Santos. Esse período dele. E, paralelamente, tem a eliminação da Copa Sul-Americana com uma derrota para o Defensa e Justiça também. Então, tá fora. O Botafogo poderia estar jogando hoje a semifinal para disputar um título internacional. Tá fora também. Já fracassou nisso aí. Que pouca gente lembra porque o time está na liderança do campeonato, mas dava para passar pelo Defensa e Justiça. Não conseguiu. Então, é um momento delicado aí. O Botafogo já vinha com essa situação já há algum tempo. Acho que os outros aqui não têm competência mesmo. Qual é o outro time que você fala? Esse time é bom, esse time está bem. Esse time não tem, cara. Não tem, nenhum deles. Pode ser que daqui a algumas rodadas apareça um. Não sei se vai aparecer.
Agora, Arnaldo, tem, como a gente já falou um pouco do Bruno Lage, tem algumas questões práticas. Aliás, antes deixa eu falar, temos uma enquete aqui que eu já falei, né, sobre o Corinthians, quem se classifica na final da Copa Sul-Americana. Corinthians tem 35%, Fortaleza 65%. Nos deem likes também, hein, por favor. E vamos nos aproximando aí do 1 milhão de inscritos aqui no canal do All Sport, então inscrevam-se também no canal do All Sport. E a Carolina, ela manda a seguinte mensagem aqui sobre o Botafogo. Assim, a minha manchete é: Botafogo de palha esquenta o campeonato. E muito dessa história, Arnaldo, tem a ver com o Bruno Lage, né? Para ficar em 2 exemplos. O cara tira o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do time, do jogo, do primeiro tempo. O cara entra e faz um golaço. Aí depois fala, bom, aí ele vai tentar falar que o cara tava machucado, alguma história. Acaba o jogo e fala, não, eu tirei porque eu quis tirar. Mais ou menos isso que ele falou, né? Quis escalar o Diego Costa. Uhum. E coloca o Tietchan de lateral, né? Que também é outra questão que ele funciona menos, vamos dizer assim. São coisas muito. É o dedo muito presente do técnico, né? Me parece. Eu acho que e talvez aí falta interlocução, né? Uma coisa é a improvisação, aspas, do Tietchan, porque já jogou várias vezes ali, mas, enfim, essa mudança. A outra é, num jogo em casa, contra um time que está lutando contra o rebaixamento, com a torcida, depois de um treino aberto, você não escalar o artilheiro do campeonato. Aí é você brincar com o fogo, sem nenhum trocadilho. Algum interlocutor devia falar, mister, isso aí é uma burrada. Isso aí se der. E aí ele até falou na entrevista, e eu pensei isso na hora. Pensei com a cabeça dele. A primeira bola do jogo, primeira oportunidade, o Goiás sai jogando errado, a bola sobra limpa no pé do Diego Costa, ele corta cara a cara com o goleiro, ele chuta e o goleiro pega. Se faz o gol ali, primeira bola do jogo, Diego Costa é um cenário. Não só não fez, como tomou o primeiro gol. Aí vai pro intervalo. Aí ele coloca o Tiquinho. Aí o Tiquinho, na primeira bola, coloca na gaveta. Então, cara, aí o telhado de vidro do técnico explode, né? Então, algumas situações, por mais que o Diego possa ter treinado bem na temporada, na semana que antecedeu o jogo e tudo mais, e que o Tiquinho não esteja em perfeitas condições desde a lesão, elas são atitudes quase estúpidas diante do contexto, né? E acho que ele mostra a insegurança de quem, como disse o Mauro, tem esse histórico de quem passou por isso em Portugal e que herda um time que vinha quase perfeito, porque o Caçapa, ele melhorou o desempenho, entre aspas, do Castro e ampliou a vantagem do Castro. Então, quando chega o Bruno Lage, de fato era só o Galvão Bueno na ponta dos dedos. Mas ainda faltavam. Como é que ela era o dilema? 40 voltas? 40 voltas, mas ainda faltavam 80 voltas. Não adianta, é tipo 1.000 milhas. Então, o cara, eu acho que no início ele foi mais cauteloso, mexeu menos, manteve mais o estilo do time. Teve alguns outros erros grandes, viu, Tironi, ali para mim, a questão do goleiro reserva nas Copas, muito típica de europeu, mas que o Cássio não vinha fazendo. O Gatito Fernandes, da Sul-Americana, para mim, erro. Aquela empolgação com o Segovinha no início, que o Cássio colocava no final das partidas, ele começou o jogo com o Segovinha e deu errado também. Foram várias decisões dele, de fato. Acho que só a dupla de zaga se manteve ali, porque também mexer naquilo seria um pouco demais. Mas ele está assinando muita coisa. E aí eu acho que e se a gente acompanhar as entrevistas dele, a postura dele, o gestual dele, ele tá sentindo o golpe. Ontem a entrevista dele, cara, foi quase um pedido de clemência, sendo que ele tinha sido xingado pelo estado inteiro. Isso vai passando para os jogadores. A confiança dos jogadores do Botafogo que estava lá em cima, ela já não está mais no mesmo patamar. E o Campeonato Brasileiro, como eu disse há pouco, Mauro Sérgio disse ontem, é traiçoeiro, sim. Sobretudo para quem não está acostumado a lidar com uma situação de quase título. Porque é longo, o negócio é longo. Agora ainda falta um terço.
Não é uma contagem regressiva, nunca é assim. E uma coisa seria numa Copa, uma angústia de falta um jogo, faltam 2 jogos. Como o São Paulo viveu com a questão da fila da Copa do Brasil. O Botafogo não é numa Copa do Brasil de 2 jogos ou uma eliminatória, são 38 rodadas. E é duro, mesmo para quem tem elenco grande, para técnico que já passou por isso, ainda mais para um novato, porque o Laje é um novato, certo? A Liga Brasileira perto da Liga Portuguesa, ele tomou a virada na Liga Portuguesa que tem 2 ou 3 pretendentes ao título. A Liga Brasileira tem uns 6, 7. Não é uma, né, não é uma liga qualquer nesse aspecto, né? Então, eu acho que ele está sentindo a pressão, sim. Eu imagino que se fosse em outro clube, talvez sem SAF, com outro comandante, talvez ele já tivesse sido mandado embora, sinceramente, pela sequência de resultados. Mas me parece, pelo que a gente acompanhou do John Textor até agora, que ele é um cara que insiste nos trabalhos, porque o Castro teve fases muito ruins também, lembremos, né? Ele teve por um fio algumas vezes, e inclusive sendo eliminado da fase final do estadual do Rio, que era coisa impensável. E ele foi mantido, e quem quis ir embora foi ele. Então, eu acho que com essa garantia, digamos assim, ele vai ter que fazer o time melhorar. A partir do próximo jogo. O jogo contra o Fluminense já é um peso, porque se o Botafogo entra na data FIFA com vantagem menor que 6 pontos, hoje é 7, aí a data FIFA, nossa senhora, vai ser um peso, meu cara. O Arnaldo, quando o Castro estava indo mal e fez um mau campeonato carioca mesmo e tal, nos classificou, tinha o projeto como desculpa, né? Teu projeto, sim, não é para ganhar aqui, teu projeto. Agora, cara, que projeto, né? Que o projeto... Não, o projeto agora. O projeto é empurrar o time até o título. Esse é o projeto. Falta um mês fazer ponto, né? E aí, no meio dessa história... inacreditável, né? Que ninguém imaginava. Um mês e meio. No meio dessa história, tem as notícias que surgiram hoje, é que o Tiquinho Soares, além para completar a história, Mauro, ele foi cortado não, foi tirado do time titular na pré-eleição. Chegou na hora da pré-eleição falando, mudou tudo aí, ia jogar o Tiquinho, mas vai jogar o Diego Costa. E que isso e a galera, os jogadores não gostaram. E os jogadores não gostaram ou estranharam, no mínimo, a decisão do treinador. Tá confuso, né? Ele tá bem confuso. Acho que isso é mais um sinal do quão confuso está o Bruno Lage. Eu não sei se ele tinha ideia do que o esperava quando ele aceitou esse convite, né? Parece que não. Assim, do que é o Botafogo, o momento do clube, todos os últimos anos, né? Ontem, eu vou falar de novo da questão da reação da torcida, porque dependendo do clube, a reação não seria aquela. O cara fica decepcionado com o empate com o Goiás, que é um time que estava na zona do rebaixamento, mas, cara, 7 pontos na frente. Vai pensar, hoje foi mal, né? Tropeçamos aqui e tal, mas estamos na frente, seguimos, né? O cara vai embora meio na bronca, na chuva, mas, cara, era uma revolta ontem. Tinha torcedor ontem espumando de ódio. Parecia que o Botafogo tinha perdido o campeonato, cara. É muito desproporcional, mas isso acho, assim. Eu vou falar isso, vai ter gente achando que eu estou tirando. Não estou tirando sarro, é uma constatação. O Arnaldo acabou de falar. É não estar acostumado a disputar nesse nível. O Botafogo não disputa nesse nível há muito tempo, gente. É uma realidade. Então o cara estranha, ele pensa, agora vai, o título é nosso. Aí parte da imprensa começa a bombar que já é campeão, o campeonato já acabou. Qual que é a rodada? 13ª, 10ª, acabou o campeonato. Acabou nada. Aí quando ele se depara com a realidade, o cara fica desesperado. Ele fala, caramba, vamos perder esse negócio. Você imagina se o Flamengo fosse o segundo e tivesse um encalço. Os caras não querem morrer. Isso. Entendeu? Pela rivalidade, tudo, não iam aguentar ir para casa, mas... É por isso que eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ser inteligente nessa hora. Tem que pensar, cara, estamos 7 pontos na frente, o time está num momento ruim. Ir para porrada não vai adiantar, não, cara. O técnico já está demonstrando insegurança. O time precisa da gente, né? O time precisa do apoio dos caras, senão esses jogadores do Botafogo tem bom jogador. Quem é o medalhão do Botafogo? Quem é o cara que quer botar a bola debaixo do braço? Eu falo, é comigo. Talvez o Tiquinho tenha essa personalidade. Mas quem mais? O Eduardo? Como nome é Diego Costa, mas não é, né? Mas é um reserva. Ontem foi titular e estamos discutindo aqui por que ele foi titular. Isso então mesmo. não existe isso. E nem tem um jogador do Botafogo hoje, assim, um líder com muito tempo de casa, que conhece o clube, né? Não tem.
Quem é esse jogador? Não, o elenco todo novo, todo ele foi reformado. Uhum. Então é um momento que assim, tem que ter muita cabeça, cara. Tem que ter muita cabeça. Eu achei ontem muito desproporcional a reação. A decepção é a bronca com o resultado, normal. Até porque o time lutou até o final, né, cara? Os caras correram, tentaram, estavam desorganizados, tudo, mas não deixaram de lutar. E quase perderam, né? Por esse afã de buscar o gol. O Apodi Quase entrou pela perdeu. direita ali, cruzou e o Matheus Babi perdeu o gol, chutou mal. Isso. A chance clara. O Goiás teve a bola da vitória ainda já no final da partida. É verdade. Teve a bola Muito no bem. travessão do Tietê, né? Que em outros tempos entraria, né? Eu acredito muito que no futebol essas coisas também. Quando, né, tá dando certo, continua dando certo, né? Tá dando errado. No primeiro turno era gaveta, né? Exato. Agora, o Cláudio Caçapa, sem querer ser insistente, tá lá no time do Textor, em 9º lugar no Campeonato Belga. O RKC, sei lá, RZW, Van de Beek, um time lá que não existe no Campeonato Belga, tá lá em 9º. Amigão, liga lá para os belgas. Ó, não, mês e meio. Troca, dezembro ele tá aí. Em Troca, dezembro, a gente vai mandar o Bruno Lage aí para vocês. E o Caçapa vai ficar só esse mesinho aqui e tal.